Ó. Tu não sai dessa pia, Mara? E como é que sai se não para de chegar a louça? Todo dia nessa pia pra lavar uns copinhos, uns pratos? Ah, meu Deus. Eu faço assim, ó, de olho fechado. E é bonito. É. Então tá, amanhã eu vou deixar aqui a louça só pra ti, tá? Tá, pode deixar. Tu vai ver que em meia hora eu lavo essa louça aí. Tá bom. Uma miséria de louça e ela passa o dia inteiro nessa pia. Igor.